Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um dos lançamentos dessa semana, que é o filme Evil Dead em Chamas. Sendo bem sincera, eu achei esse um filme bem corajoso. Acompanhando a franquia Evil Dead, eu sinto que cada novo filme se torna cada vez mais ambicioso e mais corajoso, aumentando cada vez mais a sua narrativa, até por dar mais propósito para os personagens dentro da história, mas principalmente por transformar ela numa coisa ainda mais brutal. De fato, esse é um filme muito violento, se aproveitando muito do gore e do desespero e fazendo aquilo que a franquia sabe fazer de melhor, colocando seus personagens nesse estado de desamparo em que eles dependem apenas deles mesmos. A história então tem um grande senso de urgência, principalmente por trazer poucos personagens, poucos cenários e uma história cheia de camadas, até por os seus personagens terem muito ressentimento familiar entre eles. Mas eu admito que por vezes eu achei o filme longo demais, o que tirou bastante do dinamismo dentro da história. Ainda assim, é uma adição interessante para dentro da franquia. O filme tem direção e roteiro de Sebastian Vanisek, acompanhando Alice, que após perder o seu marido, busca refúgio com seus sogros. Porém, conforme o funeral passa, ela percebe que a família guardava segredos profundos. Assim como no último Evil Dead, eu gostei deles novamente tirarem a história do meio da floresta e trazerem para um novo contexto. E aqui, além dos personagens estarem lidando com os demônios, eles também estão lidando com o luto, por conta da morte do Will, que acabou morrendo em um acidente de carro extremamente brutal, sendo queimado vivo. Assim, lidando com o luto, a família inteira se reúne em um casarão afastado. E por conta disso, esse filme traz uma grande lavação de roupa dessa família que carrega muito ressentimento e amarguras, tendo como principal vítima a viúva do Will, que é questionada de todas as formas possíveis por todos os membros dessa família. Muito por conta disso, a gente sente bastante pela personagem desde o começo da narrativa, até por muitas das reclamações da família serem extremamente exageradas. Mas o filme se aproveita bastante dessa tensão familiar, contando até com uma das suas melhores cenas sendo um grande jantar em família, que claro, dá muito errado. Nesse sentido, o filme também me lembrou bastante o longa Casamento Sangrento, que também traz uma protagonista que de repente se vê envolvida com uma família que é completamente insana. Embora eu ache que Casamento Sangrento consegue trazer isso de uma forma mais divertida, brincando com a questão da brincadeira de esconde-esconde, acho que ambos os filmes se saem muito bem desde o seu início em criar uma protagonista que, por mais que tenha defeitos, também nos conquista com facilidade, fazendo com que a gente torça por ela durante toda a história. Nessa questão, o filme também fala sobre abuso doméstico, principalmente sobre o encobrimento que a família do Will fazia. Assim, durante a história, a gente acompanha a Alice, que constantemente relembra de vários momentos dentro do seu relacionamento, tentando agora não só sobreviver aos demônios da sua frente, mas também seguir em frente com os traumas e com as memórias de tudo que ela já enfrentou dentro do relacionamento. Mas eu devo admitir que por vezes eu senti que o filme foi um tanto quanto sem noção para tratar sobre esse assunto, muitas vezes punindo a protagonista pela sua falta de coragem de sair da situação. E honestamente, eu sinto que o filme não poderia dar nenhum tipo de abertura pra gente chegar nesse tipo de conclusão. E eu achei interessante que o filme traz ainda mais contexto pra toda a franquia Evil Dead, trazendo agora um grupo de pesquisadores sobre esses demônios e sobre o livro dos mortos. Na história, o avô de Will e Joe é um desses pesquisadores, abandonando sua família para ir atrás de mais coisas para sua pesquisa. Assim, o Joe, curioso com a papelada do avô, é quem acaba libertando novamente esses demônios. E honestamente, dentro da história eu acho que super funcionou esse começo, né? Porque quem não ficaria curioso com esse tanto de papel, de desenho e até mesmo com essa história misteriosa do avô que abandonou o restante da família. E por ser o lançamento mais recente da franquia, o filme se aproveita de tudo que há de melhor para trazer cenas cada vez mais brutais dentro da história. Principalmente por colocar esses personagens em um local que não só é isolado, mas também é enorme, muito maior do que as cabanas no meio do nada, no meio da floresta, o que dá abertura para cenas muito legais e diferentes dentro da franquia. Assim, o filme brinca bastante com diversas perspectivas, se utilizando de vários movimentos de câmera, o que deixa a história ainda mais dinâmica e o filme ainda mais imersivo. A gente se sente quase parte ali daquela briga, daquela luta toda que acontece dentro da casa. E por aumentar a área de atuação do demônio, as cenas violentas são ainda mais brutais e chocantes, se utilizando de aparatos
atos ainda mais extravagantes. Assim, a história se apoia ainda mais no gore, com esfaqueamentos, empalamentos, desmembramentos, mas tudo isso com uma maquiagem ainda mais impressionante do que a versão de 2013, sendo extremamente realista e passando muita agonia. E até pelo filme se passar nesse casarão isolado dessa família, casarão esse em que eles usam quase de depósito, onde fica todas as tralhas daquela família, o filme brinca bastante com diferentes tipos de arma aqui dentro da história. E muito por conta disso também, o filme soube muito bem deixar claro que esses personagens estão em perigo constante. A todo momento a gente teme por eles e a gente sabe que eles podem ser mortos sim dentro da história. Então, achei legal que o filme conseguiu carregar isso, mesmo sendo um filme de terror e sendo o 6º filme dentro da franquia Evil Dead. Apesar disso, eu senti que o humor não funcionou muito bem dentro dessa história, principalmente porque o principal alívio cômico aqui é a avó, e eu acho que ela não tinha um timing cômico tão bom assim pra acertar o tom das piadas ali dentro da história. Além disso, eu senti ele um tanto quanto longo em seu final, colocando os personagens de novo e de novo numa mesma situação. E para o filme funcionar, obriga esses personagens a tomarem decisões idiotas. Eu ainda acho que eu gostei mais do filme anterior da franquia Evil Dead. Eu acho que a questão da maternidade dentro do filme foi muito mais bem elaborada do que a questão do abuso doméstico aqui dentro desse. Como eu falei, eu acho que às vezes eles passam um pouco do ponto, assim, e não sabem abordar isso da forma mais correta. E acho que é um filme longo demais, assim, o filme do Evil Dead de 2013 tem 1h30 e eu acho que essa é praticamente a duração perfeita para esse tipo de filme, até porque a gente já conhece muito da história, né, de tudo que acontece, do livro dos mortos, então acho que ele se alonga muito, assim, mas achei que ele traz coisas interessantes, coisas novas pra dentro da franquia. Acredito que quem gosta da franquia pode se sair muito satisfeito assim do cinema, porque acho que ele se aproveita muito disso. É um filme muito mais sério, muito mais próximo do que a gente vê no filme de 2013, no filme de 2023, por ter essa seriedade mesmo, ao contrário dos primeiros, que ele tem um lado cômico também muito forte, né? Esse eu acho que é muito mais pro lado sério, e pra quem gosta das cenas brutais mesmo do filme, acho que eles acertam em cheio aqui com várias. São cenas realmente agonizantes de se assistir, angustiantes, assim, que me fizeram virar o olhar várias e várias vezes. Então acho que quem gosta disso muito provavelmente vai sair bem satisfeito dos cinemas. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 6 e ele está disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você achou do último filme do Evil Dead, o Evil Dead em Chamas, se vocês gostam da franquia e qual que é o seu filme de terror favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.